Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar então, a partir dessa videoaula, uma descrição realmente dos padrões, tá? Dos padrões de projeto que a gente vai ver aqui durante o curso, ok? Muito bem, o primeiro padrão que a gente vai ver se chama Singleton, tá? Ele é um dos padrões que está na categoria criacional, aqui na classificação do Gama, ok? E ele também é um padrão que ele trata em nível de objetos, tá? Então a gente vai ver detalhes aqui desse padrão Singleton, e aí vocês vão começar a entender melhor realmente o que é um padrão, né? O que é um design pattern, né? Também existem outros padrões em outros níveis de abstração, como arquitetura e padrões de análise, mas o que a gente vai ver durante a disciplina são padrões de projeto, tá? Então são padrões de design. Muito bem. O que é o padrão Singleton, né? Então, como o próprio nome diz, single, né, único. O padrão Singleton, ele tenta, o objetivo dele é garantir que só exista uma instância de uma determinada classe ao mesmo tempo no sistema. Isso quer dizer o seguinte: você tem lá uma classe A, por exemplo, tá? E não será possível criar mais do que uma instância dessa classe durante o tempo de execução ali do sistema, tá? O padrão Singleton, ele tenta garantir, tá, que realmente ninguém vai conseguir criar uma segunda instância daquela classe. Bom, há situações em que isso se justifica realmente e é bom, tá? Porque nós temos uma garantia de que não existem duas instâncias ao mesmo tempo, tá, daquela classe, ou 3, ou mais, ou 10, ou 15, ou 20. Tá? Às vezes acontece isso realmente, uma classe em que não é necessária mais do que uma instância. Se você deixa essa opção aberta, né, pode ser que em vários pontos do sistema várias instâncias começam a ser criadas de forma totalmente desnecessária. Tá? Isso ocupa memória e pode acarretar problemas, inclusive de desempenho. Muito bem. Então, assim, qual é a solução, né? Como se implementa alguma coisa de forma a garantir que uma determinada classe tem apenas uma instância? Então, eles dão uma solução, tá? Que é a solução de design. Depois eu volto aqui nesses exemplos, acho que fica mais claro, tá? Depois que eu mostrar as implementações. Muito bem. Como eu disse, né, os padrões de design, eles, por serem de design, eles podem ser implementados em qualquer linguagem. Tá? Então eu vou dar aqui um exemplo em Java e um exemplo em PHP. Okay? Bom, aqui em Java, tá, primeiro só entendendo aqui esse diagrama ML pequeno, nós temos aqui um código cliente que ele utiliza uma classe chamada Ultrasonic Sensor. Muito bem, perceba que nessa classe Ultrasonic Sensor eu tenho um único atributo aqui. O nome desse atributo é Ultrasonic Sensor. O nome desse atributo é Ultrasonic Sensor Unique Instance. Tá? Eu dei esse nome mais comprido aqui, justamente para que fique mais evidente que é uma instância única. Tá? Então, assim, essa é uma forma de implementar o Singleton. Temos uma classe, tá? Ultrasonic Sensor nesse caso, tem um atributo do tipo da mesma classe, tá? E aí nós temos um método getInstance que é público, que é esse método que retorna a instância da classe, tá? E temos o construtor Ultrasonic Sensor, né, que é o mesmo nome da classe. O construtor ele é privado. Então perceba que não é possível chamar o construtor da classe para criar um objeto. Tá? Não é por meio do construtor que é possível criar objetos dessa classe. Tá? Por quê? Porque se eu quiser criar objetos dela, eu devo utilizar um outro método público que é o getInstance. Tá? Por que isso? Pelo seguinte, vamos olhar agora aqui no código-fonte. Né? Então eu tenho a classe Ultrasonic Sensor, tem um atributo, tá, do tipo da classe, dessa mesma classe, tá?
O meu construtor, ele deve ser privado, porque se ele não for privado, ele for público, como geralmente é, qualquer classe pode criar instâncias dessa aqui. Então não é isso que eu quero. Eu quero ter a garantia de que realmente só exista, né, uma instância dessa classe. Muito bem. Aqui temos então o método getInstance. Tá? Perceba que o getInstance, então, ele retorna o que? Ele retorna um objeto do tipo da própria classe, tá? Que é justamente essa classe chamada Ultrasonic Sensor. Note também que tanto o atributo, tá, Ultrasonic Sensor Unique Instance, quanto o método getInstance são estáticos. Isso é, eles podem ser chamados a partir da própria classe, né? Quando eu tenho um método estático em Java, o que acontece? Eu vou poder chamar esse método getInstance a partir da classe Ultrasonic Sensor. Não é necessário eu criar um objeto dela. Tá? Esse é um ponto de diferença aqui. Muito bem, dentro do getInstance, perceba o seguinte, o que ele faz? Ele primeiro verifica se o atributo, se esse atributo aqui é nulo, tá? Se ele está vazio. Se ele estiver vazio, tá, significa que ele vai permitir a criação da instância dessa classe, que provavelmente vai ser a primeira instância. Tá? Só que por uma questão de segurança, em Java, também é interessante colocar essa palavra reservada synchronized, para que em ambientes multithreading também não seja possível criar mais do que uma instância da classe. Tá? Em ambientes que não são multithreading, tá? Não há necessidade de colocar também esse synchronized, tá? E aí fazer de novo a verificação aqui, ok? Mas aqui apenas para representar de forma mais precisa, então eu coloquei, ok? Bom, então mas o ponto aqui é o seguinte, tá? Se o atributo tiver vazio, eu permito a criação de uma instância dessa classe e retorno essa instância. Se o atributo não estiver vazio, tá? Ele simplesmente não cria a nova instância, porque já existe uma lá naquele atributo. Ele retorna a mesma instância que já está lá. Perceba, tá, que isso funciona bem. Tá? Realmente, assim, desse jeito eu não vou conseguir criar mais do que uma instância, né, dessa classe, tá? Porque se não tiver o atributo, ele cria. Então seria a primeira vez. Se já tiver, ele pega aquela instância que já existe ali. Ok? Muito bem, isso é um exemplo em Java. O exemplo em PHP segue a mesma filosofia, né? Então temos aqui em PHP também a classe, chamei ela aqui, ela se chama Singleton. Tem aqui no caso aqui de PHP, ao invés de atributo, né, fala-se propriedade, mas é a mesma coisa. Tá? Então nesse caso aqui nós temos um atributo chamado instance, do mesmo jeito ela é estático e privado. Nós temos o construtor privado, tem uma função wakeup, tá? Que também é privada, e temos aqui o getInstance. Tá? O getInstance do mesmo jeito é estático, mas esse é público. Tá? E aí ele faz a verificação assim como foi mostrado lá no Java. Se, né, na instância, no atributo instance, tá? Já tiver alguma coisa, ele não faz nada. Caso contrário, ele dá new em self, que é ele mesmo, para criar uma instância, né, dessa classe. Então a filosofia é a mesma. Okay? Muito bem. Voltando aqui, bom, tem um exemplo aqui de banco de dados, tá, que eu acho que ele também é bastante representativo. Tá? Esse exemplo agora é uma situação bastante comum, tá, quando se desenvolve sistemas com banco de dados, que é o fato de você ter que ter uma classe para abrir e fechar a conexão com o banco. Tá? Geralmente essa manipulação não há necessidade de ter mais do que uma instância para abrir e fechar a conexão. Então é esse o ponto que está sendo abordado aqui. Tem uma classe Database Connection, que ela trata a conexão com o banco. O construtor foi colocado privado, certo? Assim como é o singleton. Temos aqui o atributo instance, que ele deve armazenar o quê? Armazenar uma instância
justamente dessa classe de conexão, da mesma que ele se encontra. Temos aqui a questão do synchronized, como isso aqui é código Java, temos a questão do synchronized, onde ele verifica se a instância é nula, tá? Se for nula, ele permite a criação de uma instância, né, do database connection. Caso contrário, ele retorna a mesma instância. Lembrando que o synchronized aqui é colocado justamente para evitar que em ambientes multithreading eles consigam, seja possível criar mais do que uma instância da classe. Muito bem. Então esse é o ponto, quer dizer, a classe ela é uma implementação comum, tá? Que segue o padrão singleton. Por quê? Porque tem o atributo privado, estático, tem o método que retorna a instância, tá? Nesse caso aqui chamado instance. Dentro desse método ele verifica se no atributo que deve armazenar a instância, se ele é nulo. Caso ele seja nulo, isso é vazio, ele permite a criação, tá? De qualquer forma, ele retorna essa única instância que deve existir. Muito bem. Vocês vão encontrar, inclusive na internet, algumas situações, alguns sites, dizendo que o singleton ele é um anti-pattern. Tá? Muito da justificativa dos argumentos em cima dessa afirmação de que ele é um anti-pattern, eu acho que recai um pouco sobre uma utilização talvez inadequada do singleton. O problema, né, não apenas do singleton, mas de como ele é implementado, é que ele se assemelha bastante com o uso de uma variável global. Então, variáveis globais elas são extremamente desincentivadas, né? Justamente pela fragilidade que elas possuem e a facilidade de gerar erros. Por quê? Porque imagina o seguinte, imagina uma variável global, né? Então todo o sistema tem acesso a essa variável, que ela é global e pública. Tá? Se todo o sistema tem acesso a essa variável global e pública, os valores que estão nela podem ser modificados por qualquer parte do sistema. Isso é, não há nenhum controle de acesso, né, e de visibilidade com relação a essa variável. Então muita gente, desenvolvedores inclusive, desaconselham a utilização do singleton, justamente por quê? Porque ele também permite um ponto de acesso global a essa instância, a essa única instância que deve existir. Entretanto, como essa instância é um objeto, na verdade uma classe, eu acho que isso depende bastante das possibilidades de se alterar os valores desse objeto. Tá? Então, qual é o meu ponto de vista com relação a isso? Tá? Se essa instância que pode ser lida, tá? Nesse ponto eu quero fazer uma diferença bastante grande entre a leitura de variáveis e você poder alterar o valor delas. Então assim, se você tiver pontos de acesso no sistema de leitura dessa única instância que existe, tá? Então você dá o getInstance, pega essa instância e a partir dessa instância, desse objeto que foi pego, somente são feitas leituras nele. Tá? Então a partir daquele objeto você chama métodos get para obter valores e fazer alguma coisa com esses valores. Quanto a isso eu não vejo nenhum problema. Tá? Então teria um ponto de acesso realmente global, tá? Mas é um ponto só de leitura. O problema que eu começo a ver é que se realmente eu já teria na verdade um ponto de acesso, né, global, um ponto global de acesso, entendeu, para esse objeto. Se for possível ainda alterar valores desse objeto, aí realmente a coisa começa a se complicar bastante. Tá? Porque aí você tem o sistema inteiro podendo se utilizar, podendo alterar valores daquela instância. E aí quando você tem uma abertura muito grande, pode ser realmente que valores sejam alterados de forma totalmente indiscriminada e o controle é totalmente perdido disso aí. Ok, outros exemplos aqui, como eu já disse, tá? Conexão com o banco de dados, é um exemplo que eu já forneci. Classes que representam sensores em robôs é outro exemplo de utilização interessante para singleton. Por quê? Porque fatalmente, tá? Então geralmente você vai ter que ter classes que representam sensores, né?
E muitas vezes não faz sentido você ter mais de uma instância para cada sensor que você tem. Então, se você quiser pegar os dados, ler os dados de um determinado sensor, você tem uma instância para ele. Não faz sentido você ter mais do que uma instância, né, daquela classe que representa aquele sensor. Tá? Outra situação também bastante típica de utilização do singleton é você ter classes que fazem o log, né, fazem o registro de execução, por exemplo, do sistema. Então, é muito comum também você ter classes de log, né, que elas registram, né, execução do sistema, por exemplo, o tempo, né, de início de execução de um método, o tempo final dele, para saber quanto tempo está demorando na execução, e assim por diante. Tá? Então, tem aqui alguns exemplos, né, de situações onde o singleton acaba sendo empregado. Muito bem, então esta foi a aula de singleton, nosso primeiro pattern, né, que a gente está vendo aqui no curso, tá? E aí nas próximas videoaulas, então, eu vou apresentar então os próximos padrões, ok? Obrigado, pessoal.